Bom dia, irmãos, a paz, tudo bom? Vamos ler comigo lá em Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nessa, a carta aos Hebreus, Paulo escreve aos judeus, permanentes lá na igreja daquela época, e ele vem trabalhando em toda a carta sobre, ele compara, as leis de Moisés, tudo aquilo que os judeus eram ensinados, com a vida do Senhor Jesus. E ele acaba de falar sobre o sumo sacerdote, apresentando o sumo sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus. E ele começa esse trecho, a partir do versículo 11, falando que seria muita coisa, seria complicado explicar. Por quê? Porque eles estavam com preguiça de ouvir, de entender aquilo, que ele estava querendo ensinar, querendo passar para eles, trazendo mais discernimento para a vida deles, E, de certa forma, ele estava meio indignado. Você vê uma certa indignação nessa parte, até pelo fato dele estar aqui comparando com leite e comida sólida. E essa é uma comparação excelente, que é muito usada na igreja, exatamente nesse sentido, para a gente entender como se dá o crescimento, Primeiro, nada mais fácil de entender, principalmente para os pais, do que falar sobre alimentação, A gente começa com leite e para desenvolver tanto o processo de fala quanto o processo digestivo, o sistema digestivo da criança, do ser em desenvolvimento, é necessário que ele vá crescendo, acrescentando, experimentando coisas novas em relação à comida. E em relação à palavra de Deus não é diferente, Nós temos que experimentar mais do Senhor, saber que temos que buscar mais a palavra, estudar e ler e aprender a ouvir aquilo que Deus tem falado pra gente. Tanto Ele mesmo nas orações, quando nós paramos para conversar com Deus, quanto através de pregações, através da escola bíblica, através de tantos ensinamentos que nós temos. E nós não podemos deixar com que as outras coisas nos levem, Deixar que a preguiça nos leve. Nós temos tantas coisas no dia a dia para vencer, tantas situações, para saber lidar. Aqui até na parte no versículo 14 fala, Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, tem as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E quando nós exercitamos a palavra de Deus na nossa vida, tanto na leitura, tentando destrinchar ao máximo o tempo que nós podemos, quanto o nosso momento com Deus, na oração, no joelho, buscando, a gente vai poder entender as guerras que nós temos vivido de cada dia, discernir como que nós temos que lutar. Deus traz as armas certas para a gente lutar, guerrear, para a gente poder ensinar, para a gente poder falar, para a gente poder deixar com que os nossos frutos cresçam através das nossas vidas, na verdade. Então, que nós possamos aprender nessa palavra aqui de Hebreus, para que a nossa semana comece a fluir e a decorrer embaixo da graça do Senhor, com o discernimento do Senhor, e que nós não venhamos a esquecer jamais de buscar, porque é aqui, é na palavra que nós encontramos o discernimento e o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que a gente não regrida,
que a gente continue a comer o nosso alimento sólido. Em nome de Jesus, Deus abençoe, irmãos.